Fala, gente bonita, tatuada cheia de piercing, tudo bem com vocês? Aqui é a Gisele, eu sou body piercer, tatuadora e proprietária do estúdio Viper Tattoo aqui em São Paulo. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a diferença entre catéter e agulha americana. Esse assunto é interessante tanto para você que é body piercer quanto para você que é cliente. Se você se interessa por esse assunto, já é motivo mais que suficiente para você se inscrever aqui no canal. Gente, eu dependo muito das inscrições de vocês aqui no canal para que eu possa continuar mantendo o canal vivo, para que eu possa continuar trazendo vídeos para vocês. Então, se você se interessa, só clica aqui em se inscrever, já deixa o joinha e manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai curtir esse assunto também, combinado? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre catéter e agulha americana. Você já ouviu falar em agulha americana? Você tem ideia do que é um catéter? Hoje eu vou explicar aqui bem explicadinho para vocês. Então vamos lá, catéter. Muitas das pessoas que são piercers aqui no Brasil provavelmente já trabalharam ou trabalham ainda com catéter. Porém, a gente tem hoje também a agulha, que a gente chama de agulha americana, embora o nome correto seja agulha blade, né? E eu já vou explicar também porque que a gente chama de agulha americana. Mas vamos começar então falando sobre o catéter. O catéter é um material utilizado em hospitais ou centros de saúde que ele serve basicamente para puncionar veia, né? Então ele serve para fazer um furo ali e encontrar uma veia. E aí ele é uma agulha revestida com um catéter. O catéter em si é a cânula, aquele plastiquinho que fica em volta da agulha. Então, numa perfuração, é introduzida a agulha junto com a cânula, junto com o catéter, depois a gente remove a agulha, isso pensando num hospital, por exemplo, né? A gente remove a agulha e o catéter fica lá. Com isso é possível introduzir medicamentos via endovenosa, por exemplo. Então, quando você vai no hospital, né, no pronto-socorro lá e você tem que tomar uma medicação na veia, isso é feito muitas vezes via catéter. É para isso que o catéter foi feito, é para isso, essa é a função oficial, digamos assim, de um catéter. Então, quando a gente está pensando no uso dele em perfuração corporal, ele não é um instrumento feito para perfuração corporal, ele é capaz de perfurar, mas ele é feito para puncionar veia, né? E veia que está ali embaixo da pele são tecidos moles, são tecidos mais ou menos fáceis da gente perfurar. Ao contrário da cartilagem aqui da orelha que é dura, ou do nariz também, o umbigo é um local que ele não é muito fácil de perfurar, tá? É possível fazer a perfuração com catéter? É, tanto que a gente veio fazendo isso aí por anos aqui no Brasil, né? Porém, como eu já vou falar para vocês, não é o melhor instrumento possível para essa finalidade. E aí, caso você não seja perfurador, você não seja piercer, você está aí perguntando, nossa, mas como é que eles fazem para fazer um piercing com catéter? A gente faz a perfuração, remove a agulha, né? E aí vai ficar o catéter lá na perfuração e depois a gente encaixa a joia ali e volta, né? Por isso que tem aquela coisa de quem já fez piercing já deve ter passado por isso, né? De agora eu vou fazer o furo, e aí depois fala, agora eu vou passar a joia. E muitos clientes falam assim, até que para furar não doeu muito, o ruim mesmo foi na hora de passar a joia. Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu, deixa o like aqui. Mas enfim, por que isso acontece, né? Por que tem esse desconforto? É mais ou menos assim, quando a gente faz o furo, tudo bem, dói um pouco, né? Porque tem aquele incômodo de a gente estar ali rompendo o tecido. Só que aí, imagina que você tenha ali na sua orelha um tecido que ele é bem duro, e aí eu vou remover a agulha. Quando eu removo a agulha, fica só um caninho de plástico e tem o seu tecido ali que vai pressionar aquele caninho, certo? Então ele vai meio que esmagar o caninho. Daí eu vou lá e vou encaixar a minha joia no caninho e vou fazer a passagem. Então, na hora que eu for fazer a passagem, aí esse caninho, esse catéter, ele vai alargar de novo aquela perfuração. Então, esse processo, né, da joia passar abrindo essa região que acabou de ser perfurada, ele é bem doloroso. Então, essa é uma grande desvantagem do catéter. E uma outra desvantagem também, como eu falei para vocês, é que o catéter, a agulha do catéter, ela é feita para perfurar pele e vasos, né, que são tecidos moles, não são exatamente feitos para perfurar cartilagem. Então, o corte da agulha do catéter não é tão bom. Então, tudo isso faz com
com que o catéter, assim, ele não é exatamente adequado. Ele quebra um galho, ele funciona. Dá para fazer piercing com catéter? Dá. É o melhor instrumento que existe? Não. Porém, existem algumas vantagens de se trabalhar com catéter. Principalmente para quem está começando a fazer perfuração, o catéter, trabalhar com catéter é um tanto mais fácil. A gente consegue usar ali aquela partezinha que recobre a agulha como receptor, né? É mais ou menos fácil de encaixar a agulha, ela é comprida, é fácil de encaixar a joia no catéter. Então, assim, ele é um material mais ou menos fácil de se manusear, embora a finalidade dele não seja para isso. Outra vantagem é que é muito fácil da gente obter catéter, é fácil da gente comprar e é fácil de encontrar catéteres de todas as numerações, que permite que a gente trabalhe com praticamente todos os tipos de joia, né? E no mercado nacional, muito também porque vem se trabalhado com catéter ao longo de muitos anos, é muito fácil de encontrar joias de rosca externa, que é aquela rosca que vai encaixar fácil ali no catéter. E uma outra vantagem também é que o catéter, além de ser, né, um valor relativamente barato, ele é um material que ele é totalmente descartável, né? Então é fácil de você terminou ali de usar, você joga tudo fora e tudo bem. Agora vamos falar um pouco da agulha americana. Por que a gente chama de agulha americana? Bom, aqui no Brasil, a gente, mesmo sem ser da área da saúde, a gente consegue comprar catéter com bastante facilidade. Nos Estados Unidos, não. A venda de catéteres é restrita a profissionais da área médica. Então, os perfuradores corporais lá atrás, eles até começaram a trabalhar com catéter, mas isso muito rapidamente foi proibido. E aí eles precisaram criar um material que fosse utilizado para perfuração corporal. Então, nesse processo de criar, eles já criaram a agulha certa para o formato das joias, né? Então, tinha ali as espessuras de joia, eles criaram a agulha para se encaixar exatamente naquele tipo de joia. E aí, o corte da lâmina, né, o bisel ali da agulha, ele foi feito de uma forma que ele perfura muito bem o tecido. Então, é muito mais fácil você fazer uma perfuração. Isso tanto para a pessoa pro piercing, né, a pessoa que está ali fazendo a perfuração, quanto para o cliente, porque como o material ele corta melhor, o desconforto que o cliente sente é menor. Pode parecer que não, mas sim, porque a agulha ela passa com mais facilidade, então o cliente sente um desconforto menor. Quando não é possível acoplar a joia direto na agulha, a gente usa uma ferramenta intermediária que chama taper, e tudo isso faz com que não tenha essa diferença de tamanho, né? Que nem tem aquela coisa de tira a agulha, encaixa a joia, passa o catéter. Na agulha americana é como se fosse uma coisa só, então o desconforto para o cliente acaba sendo muito menor. Só que, para a gente trabalhar com agulha americana, a gente precisa basicamente trabalhar com joias de rosca interna, porque elas vão se encaixar certinho ali na agulha, ou direto na agulha ou por via do taper. Uma coisa muito boa da rosca interna é que o formato, né, o posicionamento ali da rosca faz com que fique muito difícil da bolinha ficar emperrada. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ter um piercing, que na hora que você tentou desrosquear a bolinha, não saía de jeito nenhum, e aí você foi no estúdio para alguém tentar remover, e o próprio profissional que trabalha com aquilo, que tem uma certa facilidade em desrosquear a bolinha, tem gente, né, que já passou por isso, que nem no estúdio, às vezes, o profissional conseguiu remover. E isso já é muito difícil de acontecer com a joia de rosca interna. Por quê? Na joia de rosca externa, que é o piercing mais convencional, que se você tem piercing, provavelmente você tem um piercing de rosca externa, conforme vai saindo secreção ali do nosso piercing, algumas vezes essa secreção entra entre a bolinha e a rosca e ela forma uma espécie de cimento, e aí acaba grudando a bolinha ali na haste da joia. Com a joia de rosca interna é muito difícil disso acontecer. Então essas situações onde a bolinha ficaria presa praticamente não existem nessa tecnologia de rosca interna, que é compatível com a agulha do tipo blade, né, a agulha americana. Ah, e uma outra vantagem muito bacana da agulha americana. Existem no mercado diferentes formatos de agulha. Então a gente não tem só aquela agulha reta. A gente tem dois tipos de agulha que são muito bons, pensando em algumas perfurações um pouco mais difíceis, né, de locais que são um pouquinho mais difíceis de chegar com a agulha, que são as agulhas do tipo hook, né, que é tipo um gancho, e tem um terceiro tipo de agulha também, que ela não é tão fechada que nem a agulha gancho, mas ela é curvada também, que ela é muito boa para perfurações como o umbigo e o dente, por exemplo. E essa agulha hook, ela é ótima
pra gente fazer perfurações de tragos e algumas perfurações de lábio também. Mas enfim, diferentes perfuradores podem usar diferentes agulhas para fazer diferentes perfurações. E até pelo fato de não termos o catéter ali, a gente consegue pegar a própria agulha do tipo blade e fazer uma leve curvatura nela. Porque o catéter, gente, se ele dobra um pouquinho e você tenta introduzir aquele catéter dobradinho no cliente, você não tem ideia da dor que é quando o catéter ele tá dobrado ou aberto, né? Aquilo ali machuca muito. A agulha já não tem aquele plástico, então ela sendo um pouquinho curva, ela facilita o processo da perfuração e não traz desconforto nenhum para o cliente. Uma outra vantagem da agulha americana: quando a gente compra agulha americana, na embalagem vem apenas a agulha, só, não vem nada de plástico, não vem nada que não seja necessário, né? Porque no catéter vem tudo aquilo que é necessário, pensando no que vai precisar uma pessoa que está trabalhando ali no hospital, né? Que vai de repente fazer uma coleta ou vai inserir um medicamento na veia de alguém. A gente não vai fazer isso. Então vem um monte de plástico ali que pra gente não é necessário. Na agulha americana não, vem só a agulha. Então o volume de material gerado, né? O volume de lixo produzido acaba sendo muito menor. E aí agora a gente começa a falar um pouco das desvantagens, que no meu ver não são exatamente desvantagens. O que acontece? Essa tecnologia aí de agulha americana, taper, joia de rosca interna é relativamente recente no Brasil. A gente não tinha autorização da Anvisa para trabalhar com esses materiais até muito poucos anos atrás. Então agora que estão começando a chegar essas agulhas, esses tipos de joia. Então, qual que é um problema que a gente que é perfurador encontra? Às vezes a gente até quer trabalhar com uma agulha do tipo blade, taper, joia de rosca interna, mas a gente tem dificuldade de achar. Joias já nem tanto, já está chegando bastante no mercado, né, joias de rosca interna, mas nesse exato momento, muito por conta da pandemia e do lockdown, está sendo muito difícil da gente conseguir comprar essas agulhas americanas. Que apesar de chamar agulha americana, as fábricas que produzem, elas são todas na China, e a China nesse momento se encontra em lockdown, né? Então aqui no Brasil, eu não sei como é que está nos outros países do mundo, mas aqui no Brasil, no momento, tá muito difícil de conseguir encontrar agulha americana. Às vezes a gente vai no fornecedor, ele tem tipo poucas caixas que acabam meio que no mesmo dia. Então assim, trabalhar com agulha americana não é exatamente uma desvantagem, é que no momento a gente tá tendo um problema de fornecimento no mercado, né? Mas assim que isso se regularizar, deixa de ser um problema assim, né? Uma pequena desvantagem, digamos assim, é que a gente tem o taper. E o taper, ele precisa ser lavado e autoclavado. Então, assim, ele dá um pouquinho de trabalho, mas, por um outro lado, é menos lixo que a gente produz. Então, o profissional que ele trabalha com a agulha americana, ele obrigatoriamente tem que ter uma autoclave no estúdio para manter aquele material limpo, mas geralmente são profissionais que entendem um pouco melhor ali do que eles estão fazendo, que geralmente não é que eles vão autoclavar só o taper, né? Eles vão autoclavar todo o material ali. Então, não é que assim, quem trabalha com agulha americana é profissional e quem trabalha com catéter é amador. Eu mesma trabalhei com catéter por muito tempo. Eu fiz o curso de perfuração corporal e tive professores muito bons, mas na época a gente usava catéter porque não tinha autorização da Anvisa para trabalhar com agulha americana. Hoje que a gente tem, quem é profissional da área sabe que é muito mais vantajoso a gente trabalhar com esse material. Agora, a gente sabe também que não é uma realidade em todos os lugares do Brasil, né? Mas se você é perfurador corporal, uma dica que eu dou é: procure fazer curso, procure se atualizar, procure saber mais sobre os materiais novos, porque eles só trazem vantagens para você e para os seus clientes. E você que é cliente, procure profissionais que são atualizados, que estão sempre tentando levar o melhor para você. Então, resumindo, se você me perguntar, Gi, qual que é a sua preferência? A minha, com certeza, agulha americana. Todas as vezes que eu trabalhei, eu senti uma facilidade muito maior, né, de fazer a perfuração, e eu percebi que foi muito menos desconfortável para o meu cliente, principalmente se a gente pensar em perfurações mais chatinhas, que são mais difíceis de furar com o catéter, como por exemplo o umbigo, que tem uma pele bem espessa e bem dura ali, e o mamilo também, né, que é uma região bem difícil de perfurar e tem pessoas que têm o tecido do mamilo muito duro. Para fazer essas perfurações com agulha americana é muito mais tranquilo. Agora, suponha que acabou o meu estoque e eu não consigo encontrar em lugar nenhum
para comprar, eu vou deixar de fazer perfurações? Não, eu vou fazer com catéter, né? Porque é o que tem no momento. Embora não seja a minha preferência, não é proibido se trabalhar com catéter, não é errado você fazer uma perfuração com catéter. Só é, no meu ponto de vista, muito mais conveniente se trabalhar com agulha americana. Gente, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês a respeito. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo sempre que eu puder. E se você tem sugestões ou ideias de vídeo, assuntos que você gostaria que eu trouxesse, deixa aqui nos comentários também, que eu vou usando isso de pauta aí para criar meus próximos vídeos. Não esquece de se inscrever, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo.